O sol nascia sobre uma terra que já não pertencia ao seu povo. Durante 7 longos anos, Israel se tornara uma sombra de si mesma. Cada colheita era uma sentença de morte. Assim que os brotos verdes ousavam romper o solo, o horizonte escurecia com a chegada dos midianitas. Como uma praga de gafanhotos, eles varriam os vales, deixando nada além de fome em seu rastro. Famílias fugiam para cavernas úmidas, observando do alto seu sustento ser devorado. O silêncio dos campos era quebrado apenas pelo riso dos opressores. A fé tornara-se um luxo raro, substituída pela realidade fria de um estômago vazio e um coração paralisado pelo terror. Israel estava de joelhos, não em oração, mas esmagada pela força de um inimigo que parecia infinito, transformando a terra prometida em um vasto cenário de desolação e medo. No meio dessa desolação, Gideão movia-se com a quietude desesperada de quem tem tudo a perder. Ele não estava nos campos abertos, onde o vento carregaria o som de seu trabalho. Escondia-se dentro de um lagar, um tanque de pedra profundo normalmente reservado para esmagar uvas. Ali, no calor sufocante, ele batia o trigo com uma vara, tentando evitar que a poeira subisse além da borda. Cada batida era uma luta silenciosa pela sobrevivência. Gideão não pensava em glória. Ele apenas queria grãos suficientes para manter sua família viva por mais um dia. Seus olhos vasculhavam o céu em busca de patrulhas inimigas. Para o mundo, ele era apenas mais um camponês quebrado pelo peso da opressão. Para si mesmo, era um homem comum fazendo o necessário para não morrer de fome diante da crueldade midianita. De repente, uma presença preencheu o espaço sob um carvalho antigo. Um mensageiro divino estava ali, observando o homem suado. "O Senhor é contigo, homem valente", a voz ecoou. Gideão parou, o coração disparado. Ele olhou para cima com uma amargura nascida de anos de sofrimento. Se o Senhor estava com eles, por que estavam escondidos em buracos? Onde estavam os milagres de que seus pais falavam? Para Gideão, Deus parecia uma memória distante que falhava em alimentar uma nação faminta. Mas o anjo viu nele um líder. Ele deu uma ordem que parecia loucura: "Vai nessa tua força e livra Israel." O protesto de Gideão foi imediato. Sua família era a mais pobre e ele, o menor de todos. No entanto, o olhar divino permaneceu firme, desafiando sua lógica e convidando-o a um destino impossível e grandioso. O primeiro passo para a liberdade foi interno. Sob o manto da noite, Gideão tomou 10 servos e destruiu o altar de Baal, o deus falso ao qual seu povo se apegara no desespero. Quando a manhã chegou e a cidade encontrou as ruínas, a multidão exigiu sua morte, mas o fogo já havia sido aceso. Gideão tocou a trombeta, um som longo que ressoou pelas colinas. Do norte e do sul, homens emergiram de suas cavernas. 32.000 soldados se reuniram ao redor de Gideão, prontos para lutar contra a horda midianita que cobria o vale como uma nuvem negra. Pela primeira vez, a esperança parecia possível diante do número expressivo de guerreiros dispostos a morrer pela liberdade de sua nação. Mas o plano divino tinha contornos que nenhum general humano poderia prever ou imaginar. Mas Deus declarou que havia gente demais. Para que Israel não se vangloriasse de sua própria força, Gideão fez o anúncio fatídico: "Quem for medroso e covarde, volte para casa." O resultado foi um golpe de misericórdia na confiança do líder. 22.000 homens partiram imediatamente, deixando para trás um rastro de poeira e incerteza. Gideão permaneceu diante dos 10.000 restantes, sentindo o peso esmagador da responsabilidade. Ele olhou para o horizonte, onde as fogueiras do inimigo brilhavam como olhos famintos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O suspense pairava no ar enquanto o exército minguava. Gideão fitou seus poucos soldados, percebendo que o inimigo ainda era uma multidão impossível de contar.
deixando-o isolado com uma tropa reduzida diante de uma missão que cheirava a puro sacrifício. Gideão observava os 10.000 homens que permaneceram sob o seu comando. O silêncio que agora envolvia o acampamento era mais pesado do que o barulho ensurdecedor da debandada anterior. 10.000 pareciam muitos comparados a ele sozinho, mas diante da vasta planície onde os midianitas repousavam, aquele grupo era apenas uma pequena mancha de resistência no horizonte. O coração de Gideão batia com uma força renovada, uma mistura complexa de orgulho por aqueles que decidiram ficar e um medo gélido pelo que viria a seguir. Ele sentia o peso de cada vida, imaginando como protegeria seus irmãos contra uma horda que não podia ser contada. No entanto, o sussurro divino voltou a ecoar em sua mente, trazendo uma nova e desconcertante instrução. Ainda havia gente demais. A lógica humana de Gideão gritava em protesto silencioso, mas sua alma, agora forjada na fornalha da obediência, apenas aguardava o próximo passo de uma estratégia que desafiava toda a razão militar conhecida. Deus ordenou que Gideão levasse os homens até as águas da fonte de Arode. O sol estava a pino, e a sede era uma companheira implacável para aqueles guerreiros que haviam marchado sob a tensão constante da guerra iminente. Leva-os à água, e ali os provarei para ti, disse a voz firme. Gideão conduziu o exército em costa abaixo até as margens frescas do riacho que serpenteava pelo vale. Ele observou atentamente cada movimento, não sabendo exatamente o que procurava, mas confiando na separação que estava por vir. A maioria dos homens, exaustos e sedentos pelo calor sufocante, jogou-se de joelhos, mergulhando o rosto diretamente na correnteza, entregando-se totalmente ao alívio do momento e, consequentemente, baixando a guarda. Mas um pequeno grupo agiu de forma diferente, mantendo a postura de guerreiros, mesmo diante da necessidade básica de beber. Eles permaneceram alertas, levando a água à boca com as mãos, lambendo-a como cães vigilantes, mantendo os olhos fixos no horizonte e as armas ao alcance imediato. Eram poucos, um número quase insignificante dentro daquela multidão de 10.000 que ainda restava. A sentença divina foi clara e cortante como uma lâmina. Aqueles que se ajoelharam para beber deveriam ser dispensados e voltar para suas tendas. Gideão assistiu, em um estado de choque quase paralisante, enquanto 9.700 homens se levantavam e partiam silenciosamente. O que restou diante dele foi um pequeno contingente de apenas 300 soldados. 300 contra centenas de milhares. A matemática da sobrevivência parecia ter sido completamente descartada em favor de algo maior. Gideão sentiu o chão sumir sob seus pés. A responsabilidade que antes pesava, agora, parecia uma sentença de morte inevitável para todos eles. Ele olhou para os rostos daqueles 300 sobreviventes do filtro divino. Eram homens cujos olhos brilhavam com uma determinação silenciosa e uma prontidão que ele nunca vira antes. Eles eram os escolhidos, mas para Gideão, a solidão no topo da colina tornou-se quase insuportável, enquanto observava o vale tomado pelo inimigo, onde as tendas midianitas se estendiam até onde a vista alcançava, como uma cicatriz escura na terra. Naquela noite, o sono fugiu de Gideão. Ele caminhava sozinho pela crista da montanha, olhando para baixo, para o acampamento inimigo que brilhava com milhares de fogueiras. Se pareciam estrelas caídas na terra, ou melhor, uma nuvem de gafanhotos pronta para devorar o último vestígio de esperança de Israel. Ele se sentia pequeno. Um camponês que ainda tinha poeira de trigo nos cabelos, agora encarregado de realizar o impossível com um punhado de homens. A dúvida sussurrava em seus ouvidos, questionando se ele realmente ouvira a voz de Deus ou se estava apenas conduzindo 300 almas para o matadouro. Foi então que a voz divina interveio novamente com misericórdia, instando-o a descer ao acampamento inimigo em segredo. Se ele ainda tinha medo, deveria ouvir o que o próprio inimigo dizia.
Gideão, acompanhado apenas por seu servo fiel, Pura, deslizou pelas sombras da noite, movendo-se como um fantasma entre as rochas e a vegetação rasteira. O risco era imenso. Um único galho quebrado ou um deslize na areia significaria a captura e o fim de tudo. Eles chegaram à periferia do acampamento midianita, escondendo-se atrás de algumas tendas externas, onde o cheiro de fumaça e animais era forte. O som de vozes em voz baixa chegou aos seus ouvidos, carregado de uma tensão inesperada. Um soldado midianita contava a um companheiro um sonho que o atormentara durante o sono agitado. Ele vira um pão de cevada, um alimento humilde e rústico dos camponeses de Israel, rolando montanha abaixo e atingindo a tenda principal com tal força que a virou de cabeça para baixo, destruindo-a completamente. O outro soldado, com a voz embargada por um pavor inexplicável, respondeu que aquilo só poderia ser a espada de Gideão e que Deus havia entregue todo o exército nas mãos dele. Gideão parou, o coração martelando contra as costelas, mas não de medo. Ele percebeu que o pavor já havia se infiltrado nas fileiras inimigas antes mesmo da batalha começar. O medo que sentia em seu próprio peito pareceu ser transferido instantaneamente para aqueles que ele tanto temia. A vitória não viria pela força física, mas pelo terror que Deus já havia plantado no coração dos opressores. Gideão curvou-se em adoração silenciosa, pronto para o ato final. Gideão retornou ao topo da colina com a agilidade de um homem que acabara de ter sua alma incendiada por uma certeza inquestionável. Ele encontrou os 300 homens aguardando no silêncio vigilante que os definia. Não havia necessidade de discursos longos. O brilho no seu olhar dizia tudo. Levantai-vos, ordenou ele com uma voz, porque o Senhor entregou o arraial de Midian nas vossas mãos. E a transformação era absoluta. O camponês que outrora malhava trigo agora se erguia como o comandante de um exército improvável. Ele dividiu seus homens em 3 companhias, mas o equipamento que distribuiu desafiava toda a lógica de guerra. Não entregou espadas, mas buzinas de chifre de carneiro e cântaros de barro vazios com tochas acesas escondidas dentro. Gideão instruiu-os a segui-lo e repetir cada movimento, visando estraçalhar a alma do inimigo diante de seus olhos. Sob o manto negro da noite, as 3 companhias desceram as encostas, cercando o acampamento midianita, que repousava no vale como uma fera adormecida. O movimento era fluido, uma dança de sombras entre as rochas. Cada soldado segurava o cântaro com cuidado reverente, protegendo a luz que permanecia oculta. Ao silêncio da noite era apenas quebrado pela respiração daqueles homens que sabiam que o futuro seria definido naquele instante. O cheiro da resina das tochas era forte, mas o fumo era mantido sob controle. Gideão posicionou-se, esperando o lamento exato da troca da guarda da meia-noite. Era o ponto de maior vulnerabilidade, onde o cansaço cruzava com a desorientação. O suspense era quase sólido. Gideão levantou sua buzina, um sinal mudo replicado por 300 pares de olhos atentos, prontos para o comando que mudaria a história. De repente, o silêncio da madrugada foi violentamente estraçalhado. Gideão soprou sua buzina, um toque estridente que rasgou o ar, seguido por 300 sons que ecoaram pelas montanhas. Simultaneamente, o barulho ensurdecedor de 300 cântaros despedaçados soou como o estrondo de um exército monumental. As trevas do vale foram dissipadas por 300 pontos de luz intensa, enquanto as tochas eram erguidas ao alto, brilhando como estrelas ferozes. O grito de guerra, carregado por 7 anos de opressão, explodiu em um uníssono aterrador. Pela espada do Senhor e de Gideão! Para os midianitas, arrancados de seus sonhos pelo caos, a visão era apocalíptica. Na desorientação do pavor súbito, o inimigo não via apenas 300 homens.
Imaginava uma hoste celestial infinita que o cercava por todos os cantos do vale. O pânico se infiltrou nas fileiras inimigas como um veneno. Guerreiros que antes eram o terror de Israel, agora tropeçavam uns nos outros em fuga desesperada. Na confusão cega, onde sombras se tornavam monstros, os midianitas desembainharam suas espadas e começaram a golpear-se mutuamente na escuridão. Lá o vale transformou-se em um labirinto de horror, onde os gritos de comando eram abafados pelos urros de terror da horda que se desintegrava. Gideão e seus 300 permaneceram firmes em seus postos, mantendo as tochas erguidas e as buzinas soando, observando enquanto a vitória era tecida pela mão invisível da providência. A horda midianita, que antes cobria o vale como gafanhotos, agora corria desordenadamente em direção ao oriente, tentando escapar de um terror que eles mesmos haviam semeado. A perseguição que se seguiu marcou o início de uma nova era. Outros homens de Israel saíram de seus esconderijos, unindo-se à caçada final, garantindo que o opressor nunca mais retornasse. Os príncipes de Midian foram capturados, simbolizando a queda de um império construído sobre o medo. Gideão aqui iniciou sua jornada tentando apenas sobreviver em um lagar. Encerrou-a como o libertador lendário de seu povo. Ele provou que a verdadeira coragem é a obediência radical quando tudo parece perdido. O legado daquela noite permaneceu vivo, lembrando que a vitória não pertence à maioria, mas aos que se mantêm vigilantes. A paz retornou às terras de Israel e os campos voltaram a ser cultivados com segurança. A lição ecoa. Para quem enfrenta seus gigantes, o tamanho do exército é irrelevante quando a luz da fé é revelada, derrubando fortalezas.